Boa tarde para todo mundo. Agradecendo especialmente aqui a nossa falação hoje aqui com o Dr. Márcio. O Dr. Márcio é um médico, parece antigo, mas ele entre antigo e velho, é moderado. Não é igual a minha Lívio, né? Ele é um mais novo que a gente, né, Lívio? Bem mais novo. Mas o Dr. Márcio trabalhou muitos anos aqui nos módulos. Depois ele passou para o médico, para o médico de família, para o mais médico. Lógico que ele subiu de posto e de salário, né? Eu acho que salário não. Não, né? Eu acho que salário não. E depois ele foi transferido para Brasília, foi trabalhar com o Lula lá, depois com aquele pessoal todo lá do Congresso. Voltou de Brasília e agora está em Niterói. Então, quero agradecer muito a boa vontade dele vir aqui hoje, explanar o tema, e fico muito grato à presença do Márcio aqui. Boa tarde para todo mundo. Aqui tem muitos amigos meus, né, que fizeram a especialização do programa Mais Médicos junto comigo. Não sei se frequentam ou não o canal teórico. A gente fez o curso, terminou, igual muitas pessoas, em abril, né? Alguns ainda estão terminando porque começaram depois. E aí a gente escolheu um projeto lá de intervenção. Só que esse meu projeto de intervenção eu escolhi por causa desse assunto ali. Mas esse assunto não é exatamente o projeto de intervenção. Na verdade, eu já fazia isso na UBS, e aí assim, eu aproveitei essa intervenção para a gente colocar, no meu caso, né, eu colocar como trabalho de finalização da especialização. Antes da gente entrar no tema, eu queria destacar algumas palavras que vão estar envolvidas nessa sequência de coisas que a gente vai comentar. Não é nenhum trabalho formal, nada disso, gente. Isso daí é uma conversa, e eu vou aproveitar para dizer que é a mesma coisa que a gente faz com os pacientes, que é uma roda de conversa, porque é isso que a gente utilizou ali, que depois acabou sendo uma metodologia, né, que virou depois um trabalho de intervenção. Vai aparecer ali algumas palavras que eu considero muito importantes. Uma já está de cara no tema, que é acolhimento, né? Mas vai aparecer assim, renovar, de renovar receitas. Vai aparecer promoção, como está ali, ó, de você promover alguma coisa a um outro patamar. Então, tem várias palavras soltas que eu vou falar que, na verdade, interligam para fazer esse acolhimento. Várias palavras de vários momentos que elas foram surgindo por necessidade. Mas, no final, essa junção dessas palavras acaba promovendo esse acolhimento. Quando eu começo a pensar em acolhimento, eu começo a pensar no sentido das coisas, né? Então, aí, o que eu comecei a perceber, né, na nossa equipe? A gente tinha uma reunião semanal na equipe. Essa reunião semanal, a gente expõe assim, as nossas necessidades de acordo com o território. Então, esse acolhimento, a gente começou a perceber alguns motivos para fazer ele. É isso que a gente vai começar a pensar aqui agora, né? Acolhimento para a promoção de saúde mental na APS. Aí a gente vai ver que motivos que a gente foi enumerando e encontrando esses motivos que eram necessários para poder a gente fazer ou não fazer, né? Isso na nossa equipe, tá? Na minha equipe especificamente, que era a equipe laranja. Quer que eu fique aqui? Valeu. Aí são alguns motivos para iniciarmos o grupo de promoção de saúde mental na UBS. Um dos primeiros, a quantidade de pessoas encaminhadas para psicologia e para psiquiatria. Eu acho que aqui é um sofrimento um pouco parecido, né? Tinha um número enorme de pessoas encaminhadas, aí vocês vão pensar assim, eu botei as referências no final que a gente utilizou. Como é que eu descobri isso, né? Eu descobri olhando lá no nosso PEC, nosso prontuário eletrônico, olhando no sistema de regulação, que essas pessoas elas ficavam esperando, em média, para um primeiro atendimento ou para um atendimento de segmento desse acompanhamento, 12 meses. E isso é bastante tempo, né? Para uma pessoa que fica nesse tempo querendo renovar a receita e etc. Só isso, né? Outro motivo aí, ó.
os pacientes iam renovar a receita, né? Que a gente acabou de comentar. E essa renovação de receita, às vezes, não eram nem eles que faziam, que iam para pedir, eram os familiares. Aí o que fez a gente pensar, né? E se perguntar, que tipo de vínculo que eles têm com a atenção primária? Era só para renovar a receita? Era o parente que ia, porque às vezes eles nem apareciam mais. Então, isso foi uma das motivações para a gente querer fazer um acolhimento. É um acolhimento com a visão da atenção primária. Não tem nada a ver com acolhimento, por exemplo, que a equipe de saúde mental da Policlínica do Barreto, onde eu estou agora, faz com o paciente, porque eles fazem com um olhar especializado. São psicólogos, tem psiquiatra na equipe. Esses dias eu até conversei com a psiquiatra, que é a atual, eu não sei quanto tempo ela está, é a doutora Júlia, né, psiquiatra de lá. E assim, é diferente, né, o grupo. Ela até falou que era muito importante a gente ter um grupo de acolhimento da saúde mental dentro da atenção primária, em vários lugares com o olhar dos profissionais da atenção primária, não necessariamente com foco de tratamento de transtorno psiquiátrico. Eu tenho que imediatamente receitar o remédio tal para aquela pessoa. Então, o nosso olhar era esse. O que essas pessoas vão fazer aqui com a gente enquanto elas esperam a famosa consulta especializada lá que encaminharam ela? E o pior, que para mim dava uma certa tristeza, é ver quando a pessoa, assim, ela teve a primeira consulta. É como se ela tivesse que começar tudo de novo. Porque agora, para ter uma consulta de segmento, ela entra e espera o quê? Mais um ano? Isso tudo era um incômodo para a gente, porque a quantidade de pessoas que estava passando por isso, né, agora melhorou um pouco. É muito grande. Era uma quantidade muito grande. Outro motivo, né, o terceiro. Constatamos também um número muito alto de afastamento do trabalho. Isso daí é quase uma consequência, né? Porque assim, se a pessoa está tratando uma coisa que ela está lá no auge, descompensada com alguma... Principalmente, o que mais aparecia para a gente era depressão e ansiedade, né? Eram os diagnósticos mais comuns que a gente via, acho que aqui também é, né? Então, aparecia muito. Principalmente por sofrimento psíquico-depressivo recorrente e ansiedade generalizada. A gente constatava tudo isso aonde? Então, a preocupação de ver lá registrado também no prontuário eletrônico. Eu acho que tem lugares ainda no Brasil, assim, eu não conheço, não tenho falado ainda assim diretamente com pessoas sobre isso, mas acho que tem lugares ainda que usam só escrito no papel. Não tem o prontuário eletrônico, né? Porque prontuário eletrônico a gente até consegue ver as pessoas que já estavam esperando, mesmo antes dela ir para aquela UBS, de ser cadastrada ali naquele lugar, a gente já conseguia ver, né? Mas já consegue saber. Número alto de reclamações dos pacientes. Esse número alto de reclamações dos pacientes não é nem ouvidoria, não. É antes de chegar na ouvidoria, é gente brigando dentro do local de trabalho. É gente dizendo, eu não consigo, por que eu não consigo? De vez em quando você ouve um escândalo de alguém querendo brigar, vem um familiar, que às vezes a pessoa não fala nada, mas o familiar vem brigar por ela. Então, assim, tinha um número alto de reclamações. Esse é mais um motivo para a gente pensar qual era a forma que a gente podia acolher essas pessoas dentro da atenção primária. Número insuficiente de CAPS. No lugar que eu estava, porque às vezes você identifica uma coisa que pode ser referenciada para o CAPS, né? Na verdade, o CAPS nem exige exatamente uma referência. A pessoa poderia ir direto. Lá também é assim. Mas, por exemplo, no lugar que eu estava só tinha CAPSI, que é o de infanto juvenil, que vai de 0 a 18 anos. Então, já não tinha de adulto, não tinha de uso de álcool e outras drogas na região que eu estava. A pessoa tinha que ser referenciada para uma outra região por causa do número insuficiente de CAPS. Aí elas iam dizer, não tenho dinheiro da passagem, não sei como é que eu vou, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, assim, era um número insuficiente, que se no lugar que eu tivesse pelo menos CAPS, AD, CAPS doenças mentais e o CAPSI, já ia ajudar em muita coisa, porque muitas pessoas poderiam ser atendidas por eles, né? Já faria diferença.
Outra coisa, não existia nenhum grupo de acolhimento de saúde mental naquela UBS onde eu estava. Aí eu olho, tem 7 médicos, 7 enfermeiras, equipes toda bem montada, e não tem nenhum grupo, e cheio de paciente, né, buscando saúde mental, e não tem nenhum grupo de saúde mental aqui. Isso era mais um motivo para a gente querer fazer o acolhimento específico na saúde mental para eles. Fizemos um primeiro encontro de promoção da saúde. Então, isso daí eu vou te dizer que é meio que uma mania minha. Quando eu chego no lugar, por isso que eu me preocupo com o território. Primeira coisa que eu quero conhecer não é o lugar que eu estou dentro da unidade, é o território. Então, lá foi do mesmo jeito. Todas as quadras que eram destinadas a mim, eu fiz uma reunião no local na primeira semana, explicando para eles como é que seria o fluxo. Aí eles cedem, né, algum lugar. Eu fiz numa igreja, numa quadra, o outro cedeu um centro espírita, o outro uma casa de umas irmãs católicas, freiras. Então, tudo que davam, eu fazia reunião naquele lugar que eles ofereciam. O primeiro encontro que a gente fez de promoção de saúde mental foi dentro de uma igreja católica. E assim, eu nem esperava, apareceram 60 pessoas. É como se essas pessoas estivessem clamando por alguma ajuda. A gente nem fez uma grande divulgação e apareceram 60 pessoas. Então, esse é mais um motivo que a minha equipe de saúde da família, na reunião de equipe, conversando entre a gente, chegou à conclusão de que precisava de um grupo que pudesse fazer um acolhimento para a saúde mental. E a gente não conseguia pensar nesse grupo só para a nossa equipe, para a nossa população de 4.000 e pouco, quem quisesse daquela população. Não tinha como. A gente pensava no grupo, oferecendo para todas as outras 6 equipes além da minha. Porque já que era para promoção de saúde mental, usa remédio, não usa remédio, podia ir quem quisesse. Quando a gente fazia divulgação, podia ir quem quisesse. Depois vocês vão ver como que a gente fazia, que vai aparecer aí na continuação. Por enquanto são os motivos. Aí foram alguns motivos. Vocês acham que esses são motivos suficientes para a gente querer fazer um grupo de acolhimento para a saúde mental? Vocês acham ou não? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, gente, não precisa deixar para depois. Pode perguntar agora, na hora que estiver falando o assunto. Qualquer colocação que vocês queiram fazer. Não precisa deixar para o final. Pode pedir para falar e falar agora. Esses são alguns motivos. Mas, na verdade, na nossa reunião eram apresentados vários outros motivos. A gente escolheu alguns e viu, isso já basta para a gente querer ter um acolhimento de saúde mental dentro da atenção primária, específico para eles. Aí o acolhimento, né? O acolhimento em si. A gente escolheu a famosa roda de conversa, que é uma coisa bacana, é amparada aí por várias experiências. No final, eu até botei algumas referências que vocês quiserem ver. É fundamental uma escuta cada vez mais qualificada. O que vocês acham que é a famosa escuta qualificada, que a gente fala tanto, né? Que qualidade que ela tem que ter? Tem alguma palavra-chave, alguma coisa? Que qualidade que uma escuta qualificada tem que ter? Todo mundo já sabe que tem que ser humanizada, né? Tem que ter empatia, mas tem que ter um além, ou seja, você tem que prestar atenção nos sentimentos, alguma coisa que está além. Eu fico muito preocupado nas consultas médicas, porque eu sempre estou achando que está insuficiente, que eu podia fazer mais pela pessoa. Aí, para poder me consolar disso, eu arrumei uma expressão que eu uso, até falei isso no nosso curso, Tabata, uma expressão no final da consulta. Eu tenho mania de falar isso, é difícil uma consulta que eu não fale isso. Tem alguma coisa que você acha importante me dizer e eu não te perguntei? Eu falo isso para o paciente no final. É como se isso fosse me consolar, tipo, eu estou dando mais uma chance para ele. Se eu não fiz tudo, agora ele vai me falar mais alguma coisa para eu conseguir fazer. E isso já mudou a minha vida em várias situações, inclusive já teve diagnóstico de algumas coisas que foram feitas a partir dessa pergunta. Antes, a consulta inteira acabou não sendo para o diagnóstico. E a partir dessa pergunta, no final, tudo mudou. Porque a pessoa teve coragem e ela encontrou um espaço para falar. Então, assim, isso é uma frase que me consola. Eu sei que não é o suficiente,
mas eu sinto assim, se eu podia fazer mais, agora eu estou dando chance dela me dizer o que eu posso fazer mais, mesmo que eu não saiba, né? Funcionava uma vez por mês, toda última sexta-feira, continuando na forma de acolhimento que a gente usava. Então, assim, todo mundo que a gente convidava sabia assim, toda sexta de manhã, a quarta sexta do mês de manhã, vocês podem vir em qualquer horário da manhã, de 8 a meio-dia. Porque tem uma coisa lá que era legal. Todas as equipes têm o horário de grupo fechado. Ninguém incomoda aquela equipe, mesmo que chegue demanda, os outros médicos é que vão atender. E aí você vai bancar aquele horário que é daquela equipe daquele dia. Então, cada uma das 7 equipes tem o seu horário de grupo fechado e assim preservado até pela gestão. A gestão tem umas coisas lá que a gente ficava meio duvidoso, mas isso ninguém perdia. Todo mundo tinha seu horário de grupo. Então, todo mundo daquela equipe não era incomodado para atender outras coisas, porque todos os outros bancavam o atendimento. No dia deles, a gente fazia a mesma coisa, né? Era um pelo outro. Convite para o paciente de todas as equipes, eu tinha falado isso para vocês, né? Esse acolhimento é convidando todo mundo, não é porque a nossa equipe fez, só vai ser da nossa área. É claro que a gente depois vai direcionar as pessoas. Você é da equipe tal, seu acompanhamento vai ser com a equipe tal, eles também vão ajudar, né? Espaço usado pela UBS é bem amplo. Esse espaço é tão grande do grupo que uma vez, foi uma única vez, foram 86 pessoas. E todo mundo ficou sentado folgadamente, sem estar empurrando ninguém. Foi aí que eu entendi que aquele espaço realmente era grande, quando eu vi as 86 pessoas sentadas, né? Vários profissionais de saúde participam, o que permite uma atenção coletiva ou mais individualizada, quando necessária, durante a roda de conversa. Às vezes você está falando aquela coisa, algumas questões que são coletivas, mas você consegue identificar, né, tendo lá o olhar, a escuta qualificada, vendo o gestual, que a pessoa precisa de uma coisa mais individualizada, independente da consulta que ela está esperando de psiquiatria e de psicologia, né? Lá naquela espera de cerca de 12 meses, mais ou menos. Então, nessa hora, como a gente tinha vários profissionais participando, eles podiam ajudar, podiam identificar quem é individualizado, levar para um consultório, tirar do ambiente, se precisasse, se a pessoa quisesse falar alguma coisa mais em particular. Então, esse grupo ele era coletivo, com vários pontos de atendimento individual também. Porque quando se fazia necessário, pela quantidade de profissionais participando, os que a gente até convidava de fora também, tinha condição de fazer isso, né? Que não é uma coisa tão fácil também, mas dava condição. Também participam profissionais convidados de fora, já falei, usando situações provocativas propostas pelos profissionais ou pelos pacientes para iniciar as participações de quem quiser participar. Aí eu botei alguns exemplos. Essa palavra aí eu escolhi colocar aí, porque essa palavra ela deu o que falar no dia que ela foi utilizada no grupo. Como a gente usava alguma provocação, a decisão a gente usou nesse dia, quem falou sobre essa palavra, usou dizendo, a gente quando vai decidir, às vezes precisa cortar alguma coisa, né? Porque olha a segunda parte da palavra, cisão, né? Então, para você decidir, às vezes você precisa de uma cisão, você precisa de um corte, de um rompimento. Quando começaram a falar isso, várias pessoas se encaixaram. Às vezes a gente acha que é muito difícil fazer alguma coisa, mas quando você se coloca disponível para fazer e começa alguma coisa, você vai ver que vai funcionar para muitas pessoas. Não tem que funcionar para o 100%. No dia que tinha 86, não é 86 pessoas que tem que se encaixar no que a gente estava falando, mas vai servir para alguém que vai estar ali naquele momento, aquele caminho, aquele novo olhar. Então, isso era uma das coisas que a gente utilizava. Música era muito utilizada, vinha gente de fora, tá? Contar histórias, que era uma coisa que gostavam muito, dança, contribuições para promover a saúde mental com as práticas integrativas. Isso eu dei sorte. Tinha vários profissionais, principalmente enfermeiros, que tinham feito
habilitação, capacitação para muitos tipos de práticas integrativas. Então, a gente convidava eles, uma famosa, né, que todo mundo conhece, a auriculoterapia, né? Então, assim, a gente convidava eles para participar desse momento, aplicando práticas integrativas, que era uma coisa interessante, chamava a atenção das pessoas. A gente não ficava falando de remédio. Você toma o quê? Qual é a sua receita? Tem que renovar a sua receita? Não era isso. A promoção da saúde mental era... A gente queria apresentar para eles algo diferente. Alguma coisa que pudesse contribuir com a deles e com a nossa, que tomando ou não tomando remédio, a gente precisa ter saúde mental, né? Um momento só que a gente pode não ter saúde mental, a gente já vê a revolução que pode se passar na nossa cabeça, por qualquer questão, né? Que seja um pequeno transtorno momentâneo. Como é que era o feedback? Como é que eles devolviam isso para a gente? Isso aqui, gente, eu vou até levantar, porque eu acho isso daqui muito legal. Foi um negócio que a gente pensou em equipe, assim, a gente não vai identificar essas pessoas, mas vai deixar elas livres, mas elas vão dizer para a gente como elas estão se sentindo. Isso que a gente está fazendo serve ou não serve? E esse serve ou não serve, a gente foi descobrindo ao longo de um ano. Tá? Isso tudo começou dia 25 de outubro de 2024. Quando eu comecei a fazer o TCC, já tinha um ano que a gente fazia esse trabalho que não tinha nada a ver com o TCC. Depois que eu mudei ele em algumas coisas para a gente fazer um projeto de intervenção e serviu para o TCC do Programa Mais Médico. Entendeu? Mas a gente já fazia. Então, como é que seria? A gente tinha 2 caixas. Cheguei chegando, saí saindo. Eram as 2 caixas. Então, a gente combinou com eles essa tabelinha aqui, ó. Se você considera que você estou mal, é do 1 ao 4. Aí eles perguntavam, mas se eu botar 1 é porque eu estou mais mal do que estou mal, né? Falei, a gente vai entender isso. Se botar o 2, se botar o 3, o 4, mas até o 4 é o estou mal. Então, eu vou ver esse número lá, de 1 a 4, na caixinha do chegando. E quando acabar a reunião, eu vou ver também na caixinha do sair saindo. Eu não vou saber quem foi. Não me interessa isso, eu não vou ficar prestando atenção nos nomes, não tem ficha nenhuma com nome. Mas eu vou saber quantas pessoas quiseram colocar como elas chegaram e quantas pessoas quiseram colocar como elas saíram. E elas tinham esse parâmetro para não ficar perdido. 5 e 6, estou mais ou menos. 6 e 7, estou bem. 8 e 9, estou muito bem. E o 10, estou ótimo. Que era difícil de ver o 10. De vez em quando a gente via. Tinha umas pessoas que faziam questão de, no próximo encontro, comentar o que eles colocaram. Aí tinha alguns que falavam assim, olha só, depois daquele dia, eu cheguei com a nota tal, botei, a pessoa revelava, botei lá, sei lá, botei a nota 8 ou 9, estou muito bem. Mas quando eu saí colocando 5 e 6, estou mais ou menos. Será que isso é ruim? Ó, ela botou no cheguei chegando 8, e depois botou um 5 ou um 6 no sair saindo. Depende de como eu encaro isso, né? Será que ela foi confrontada com alguma coisa que vai causar uma revolução, uma crise, um início de mudança? Não sei. Quando essas pessoas revelavam as notas, a gente convidava elas, quando achava que era necessário e elas queriam também, lembrando que aquilo que a gente aprende em medicina integral funcionava muito. O paciente é protagonista no seu tratamento. Não era eu que mandava ele para uma consulta individual e nem nenhum outro médico, nem enfermeiro. Se a pessoa queria ter alguma coisa, queria conversar alguma coisa em particular, principalmente quando ela falava que diminuiu a nota na hora de sair saindo, e às vezes era bom para ela, porque ela ia dizer alguma coisa que confrontou, que fez alguma diferença ali para ela, né, que serviu. Nem sempre é ruim eu chegar com uma nota boa e depois sair. Depende do contexto, depende de você ouvir essa pessoa. Por que será que ela deu aquela nota e depois deu a outra? Será que isso vai ser um passo, um início para alguma coisa? De mudança? De alguma coisa que vai agregar na vida dela? Não sei, aí teria que ter realmente um momento que é mais individualizado com essa pessoa para a gente conseguir entender. Né? Isso aqui ficou claro para vocês, gente? Isso aqui que a gente usou na hora? Ficou?
São duas percepções. Eu pensei em chamar isso de curiosidade, mas depois eu falei, não é exatamente uma curiosidade, é uma percepção a partir da ideia, né, desse grupo. Encontramos pessoas que não sabiam ler e escrever, tanto nas consultas cotidianas, dá para perceber por causa da receita, né, a gente percebe isso no dia a dia, e às vezes o paciente mesmo fala, quanto ao grupo de promoção de saúde mental. Algumas disseram que estavam indo à roda de conversa por causa de palavras duras. Eu botei palavras duras para amenizar, as pessoas falavam coisas bem piores. Palavras duras de familiares porque não sabiam ler e escrever. Então, a pessoa disse assim, ó, principalmente pessoas mais idosas, principalmente de 60 anos para cima. Sabe por que eu estou aqui no grupo? Eu estou aqui nesse grupo não é porque eu uso remédio, não tive diagnóstico de nenhum psiquiatra, não tenho nenhum transtorno, só que a minha família me humilha porque eu não sei ler e escrever, dizendo que eu nunca vou aprender. Gente, para a gente conseguir perceber um negócio desse, você tem que estar muito atento para as pessoas, porque normalmente isso passa batido. Quase ninguém vai prestar atenção e vai ter espaço para alguém falar que é humilhado porque não sabe ler e escrever. Para poder se chamar a atenção de ter várias pessoas falando isso, um número grande, né? Não é uma pessoa nem duas. Aí isso fez com que a gente depois, que aí não tem nada a ver com o que eu estou falando hoje, mas contribuía para a saúde mental, montasse um grupo de alfabetização. A gente fez um grupo de alfabetização que em 8 meses as pessoas aprenderam a ler e escrever. E a gente chamou de Saúde nas Letras. Eu sempre achei que ser médico é uma coisa que você cuida da pessoa. Eu sempre quis ser médico, né? Desde 4 anos de idade eu tinha certeza absoluta que eu ia ser médico. E eu sempre achei que ser médico é um cuidado muito além de uma agulha, de um remédio. É uma coisa muito mais ampla. É quase com aquilo que os outros falam por aí. É uma missão, é um sacerdócio. Então, assim, quando eu percebia isso, a pessoa não sabe ler e escrever e é humilhada por causa disso, por isso não seja que a gente tem um espaço enorme, convidamos professores, batemos nas escolas da região, eu já dei aula de algumas palavras, ensinando a eles, todo mundo se prontificava, e era 1 horinha de aula, de 7 às 8, toda sexta-feira antes do grupo, porque lá abria 7 da manhã e fechava 7 da noite a UBS. Então, 1 hora só de aula. Em 8 meses, muita gente com 1 hora de aula sabia ler e escrever. E a gente denominou isso Saúde nas Letras, que era um grupo à parte dessas pessoas que foram encaixadas. O acolhimento em forma de roda de conversa identificou pessoas de idades muito variadas, possibilitando uma troca surpreendente entre as gerações. Tinha gente muito variada. Gente, tinha pessoas de 12 anos, 13 anos, com ansiedade, depressão, assim, pulando em cima da gente, nas características da pessoa. E tinha gente de 89 anos no grupo. Então, assim, era uma coisa muito grande de diferenças de idade, de pessoas. Por quê? Porque abriu um espaço, enquanto isso as pessoas estavam lá escondidas nas casas dela, renovando receita ou pedindo familiar para ir renovar a receita. Era assim que era a relação com o UBS. Não tinha muito... Dificilmente aparecia alguém, eu queria fazer um exame de sangue. Era difícil até isso. Quero fazer o famoso check-up. Quase nisso também não aparecia. Então, essas pessoas estavam escondidas, os familiares vinham, e eu não sei... Isso gastaria tempo para a gente falar aqui, mas... Vale a pena refletir. Acolher é estar presente, mesmo quando não sabemos o que dizer. A escuta sincera pode ser o primeiro passo para a cura de alguém, né? Sincera, sem nenhum tipo de preconceito, sem nada, né? E eu experimentei bastante isso com um consultório na rua. Aliás, quem me botou na rua foi Lívio. Porque ele, na época, você estava envolvido com consultório também, né? Só uma brincadeirinha, Lívio. Mas foi muito bom. Foi uma das coisas que eu mais aprendi na vida, assim, de olhar coisas diferentes, né? De eu me pegar prestando atenção em coisas que eu não prestaria atenção se eu não tivesse passado pelo consultório na rua. Foram 3 anos intensos e parecia até uma residência de consultório na rua.
Aí algumas referências no final. E é isso. Obrigado, gente. Oi, deixa uma curiosidade. Você deve, né, no meio desse universo de pessoas, você deve ter visto bastante patologia mental, psiquiátrica. Como é que vocês se resolviam com o médico uma vez no ano? Porque o doente mental ele tem uma demanda meio mais frequente, né? Pelo menos de 2 em 2 meses, mas uma vez por ano é uma coisa meio absurda. Vocês tinham capacitação para atender pacientes sem vocês serem psiquiatras? Então, lá a gente tem uma equipe que acho que aqui chamaria NASF, eles chamam de equipe multidisciplinar. Aí essa equipe multidisciplinar não tem psiquiatra e nem todas têm psicólogo também. Tem muito terapeuta ocupacional que ajudava em algumas coisas. A gente, se quisesse, se fosse um caso de encaminhar para uma emergência, tem SAMU, se precisasse, isso tudo a gente faria, se precisar. Mas assim, os diagnósticos dessas pessoas que iam era principalmente depressão e ansiedade, pelo menos contado pelas pessoas, né? Às vezes a gente via características de outras coisas, mas assim, a princípio a gente não estava ali para fazer um novo diagnóstico e acrescentar remédio. No começo não era para isso. Algumas pessoas acabaram tendo diagnóstico de outras coisas depois. Mas é porque a gente pedia para o CAPS lá de não sei da onde, mesmo longe, atender. Aí a gente ligava, pedia e tinha um psiquiatra nesse CAPS. Era isso que acontecia. Eram os recursos que a gente ia lançando mão de acordo com a necessidade, mas não é fácil. Eu não achei fácil. Em nenhuma circunstância vocês medicavam um paciente que precisasse de uma certa medicação de urgência? Sim, por exemplo, desculpe, um paciente muito deprimido, com a depressão reativa, ou uma pessoa com uma ansiedade generalizada e com insônia. Como é que ela ia esperar 12 meses para ser tratada? Isso, é verdade. Vocês faziam alguma abordagem terapêutica para esse paciente? Então, essa abordagem terapêutica a gente fazia discutindo o caso, principalmente com essa médica que fez pós-graduação em psiquiatria. Então, a gente discutia algumas coisas que a gente identificava, não. Por exemplo, se tivesse que iniciar por uma depressão, mesmo que fosse leve, moderada, fluoxetina, a gente achava que tinha que começava para a pessoa não ficar. Às vezes a própria pessoa clamava a gente por alguma coisa. É como se ela estivesse pedindo. Faz alguma coisa. Uma vez uma mulher levantou, só para dar um exemplo disso, falou assim: olha só, doutor, no final dessa reunião daqui, eu tenho que sair com alguma medicação, senão amanhã você vai ver no jornal assim: mulher estrangula marido. Então, assim, quando tinha alguns casos extremos, a gente... Claro que os médicos que estavam lá, eles tinham autonomia se quisesse começar alguma coisa, independente deles serem psiquiatras ou não. Ninguém restringia isso, né? Os que estavam participando. Normalmente tinha 2 ou 3 médicos participando, mesmo convidado de fora. Não era só o da UBS, não, porque o da UBS tinha que fazer aquele lance que eu falei, de preservar os horários das pessoas para eles trabalharem depois e fazerem os grupos também. Mas o que a gente achava que tinha que discutir, a gente discutia. Tinha algumas discussões que eram por telemedicina. Porque aí o gestor do lugar, a gente pedia para ele conseguir alguma comunicação, porque a gente identificou uma coisa que era mais urgente. Não era assim, a pessoa está em surto agora. Não era isso que acontecia. A pessoa foi para uma reunião. Ela não foi lá por causa do surto. Às vezes aparecia alguém com algum surto psicótico, mas não tinha nada a ver com esse grupo. A pessoa apareceu na UBS na hora, em surto. Ela foi procurar o primeiro lugar que ela conseguisse, né? Então, ela entrou numa UBS. Mas sertralina, fluoxetina, muitas vezes eu vi vários médicos iniciando, começando. Eu já comecei para algum paciente também. Essa paciente, por exemplo, de 12 anos, que tinha uma história depressiva, eu comecei fluoxetina, e aí acompanhei ela, e lá tem um encaminhamento especial do adolescente, que é o adolescentro. Aí esse adolescentro atendeu ela a tempo. Eu consegui um atendimento um pouco mais rápido também, explicando bem a situação, ligando. Foi isso.
Agora eu entendi bem, né? Quer dizer, na verdade, não... Acho que é isso que o livro também entendeu, que faltava esse atendimento ou tinha que esperar 12 meses para eles terem alguma abordagem. Não. Muitas vezes a gente fazia antes para eles não ficarem nesse sofrimento, né? Sim. Porque a gente tem uma ideia que a doença psiquiátrica ela precisa de uma certa urgência, né? Mas Às engraçado que tinha pessoas, gente, vocês estão falando assim de uma pessoa que não usava nenhum medicamento, não é isso? Mas tinha pessoas que usavam o medicamento e também estavam em sofrimento, porque ela precisava de uma outra abordagem, ela precisava da parte que é terapeuta também, que ela não conseguia um psicólogo. Então, ela já usava medicações. Muitas já tinham tido sua primeira consulta. Aliás, eu acho que a maioria já usava medicação. Pelo que eu lembro de números, a maioria já usava alguma medicação. Mas sem o acompanhamento também não significa necessariamente que ela esteja fazendo um tratamento correto, né? Eu quero estender um pouquinho a minha dúvida em relação a vocês nos postos de saúde, nos módulos. Como é que vocês fazem para alguns pacientes? Eu sei que vai ter um parecer para a saúde mental, mas o que os colegas fariam num paciente com uma depressão leve ou ansiedade? Alguém iniciaria algum tratamento ou vocês já de cara já pediam um parecer para a psiquiatria? Aí queria estender um pouco essa conversa. Se alguém pudesse me dar um pouquinho de resposta em relação a isso, o que vocês acham? Oi? Como é que vocês iniciam isso? Eu queria comentar um negócio sobre a implantação do médico de família em Niterói, que teve uma primazia. Então, na verdade, a gente recebia muito preconceito mesmo vindo da universidade, que as coisas eram compartimentalizadas. Até os próprios obstetras questionavam um generalista fazer pré-natal, que dirá um enfermeiro. Então, na verdade, quando se começou o programa médico de família, cada regional tinha um psiquiatra, um médico de saúde mental, ou um psicólogo ou um psiquiatra, que atendia essa paciente e encaminhava esse paciente na rede. Eu fico pensando, do jeito que o médico generalista cresceu como especialidade, como e na verdade, esse acompanhamento psiquiátrico seria muito interessante que fosse agregado também ao conhecimento do médico generalista. Não casos graves, casos que necessitassem uma intervenção maior. Mas se vocês fossem capacitados, se houvesse um olhar de capacitar o médico de família, pelo menos no que o que a APS poderia fazer pelo um determinado número de pacientes psiquiátricos, seria interessante a pessoa não ficar, não, eu não sou psiquiatra, eu não vou entrar nesse tipo de prescrição. Na verdade, você mesmo lembra que muitos clínicos começaram a aprender pediatria e outras especialidades que compõem o escopo do médico de família, mas eu não sei, houve uma certa, como eu vou dizer, uma certa restrição, um certo cuidado mais excessivo no tratamento psiquiátrico. É um questionamento que eu penso, que eu acho que devia as pessoas serem mais capacitadas, porque a gente tem milhões de pessoas no mundo sofrendo problemas psiquiátricos, provavelmente em cada território de vocês deve ter uma gama muito grande, e muitas vezes até pessoas não diagnosticadas, né? Uhum. Seria interessante a gente ter uma capacitação sobre o que poderia ser atendido de psiquiatria na APS, para não ter que se esperar uma situação tão demorada. Porque Niterói também não é muito diferente, não, sabe? Não é um ano, mas é difícil. Né? Eu acho que uma coisa que ajuda a gente aqui em Niterói é a possibilidade do matriciamento, né? Com as equipes que tem dentro das policlínicas, né?
que vão também aos postos de saúde, porque elas dividem, né, as regionais, e aí elas vão se responsabilizando por alguns e fazem um matriciamento. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante, porque nesse matriciamento tem sempre nessa equipe, normalmente tem algum psiquiatra também, né? Acho que isso ajuda. Eu comecei várias medicações para alguns pacientes que depois, quando saíam, aquilo que vocês falaram, ele já... É porque eu não fiquei falando do caso de cada um, né? Eu falei de uma maneira geral, mas assim, depois eles nem falavam que nem precisavam mais, porque eles já estavam se sentindo melhor e que não iam mudar de remédio, e aí já tem vínculo também com o médico, o vínculo ajuda muito, né? Você se propôs a fazer alguma coisa, a pessoa melhorou com a medicação e as outras propostas, aí às vezes ela vem à consulta, às vezes ela acha que não precisa mais. Você tem que ter até um certo cuidado com isso, né? Lá na nossa unidade, a gente tem o matriciamento, que é feito a cada 2 meses, que a gente pode estar discutindo esses casos. Lá também a gente tem a interconsulta, que a gente pode estar solicitando, o psiquiatra vai lá para fazer o atendimento em conjunto. Só que, na maioria das vezes, eles é que trazem esses pacientes. Nem sempre a gente consegue apresentar os nossos casos. Então, eles trazem os pacientes mais urgentes para poder dividir com a gente. Mas, se a gente precisar, a gente consegue entrar em contato com eles. Geralmente, eles deixam o telefone. Então, assim, a gente está recebendo mais ajuda do que a gente já recebeu. Mas eu sou da época que o doutor Lívio falou, que a gente tinha uma supervisora de saúde mental que ia toda semana na unidade. Isso era bem diferente, era um suporte, pelo menos eu achava que era um suporte maior. Não sei o Antônio. É a mesma coisa, né? Nós também temos o matriciamento, do caso a 2 meses. Deram o telefone para que caso tenhamos contato para casos mais graves, né? Para antecipar e repassar os casos. Eles também repassam casos que já estão em acompanhamento, que são usuários do nosso território. E os nossos residentes, né? Eles também gostam de saúde mental, eles se sentem confortáveis também na hora de fazer a escuta e o tratamento, iniciar o tratamento. A gente tem dado sequência assim, lá no Maceió. Esse tratamento, quando você fala, iniciar um antidepressivo e um ansiolítico ou um remédio para eles, e esse paciente fica com vocês, ou necessariamente esses pacientes são transferidos para saúde mental? Não sei se eu fui claro na minha pergunta. A situação é essa, a gente inicia o tratamento e é feito o encaminhamento e repassado também para o caso, para o matriciamento. Aí no matriciamento aí é feita a avaliação, né, se é o caso de urgência ou não. E com isso a gente vai verificando, mas muitas vezes o paciente, na grande maioria, fica na unidade. O acompanhamento e as receitas de revisão, sabe? Mas a grande maioria é na unidade. Aí vocês ficam disponibilizando a medicação necessária para quando ir lá for apanhar a receita, é isso? A unidade, no médico de família, esses medicamentos controlados a gente não recebe. Então o paciente ele vai buscar na policlínica, entende? Aí ele vai na realidade, ele faz o acompanhamento clínico e de saúde mental e pega a receita. E busca o atendimento por agendamento. Nós tivemos uma orientação para que nós fizéssemos o lançamento no Regnit, né, no Cernit, para que a própria gestão fique sabendo mais ou menos da quantidade de pacientes que necessitam de saúde mental. Ficar só naquela questão do matriciamento, né? Ok. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí, alguma dúvida em relação a isso? Os mais médicos se sentem protegidos pela saúde mental? Como é que vocês conseguem tocar isso, hein, Rômulo? Hein, Rômulo? Pensa aí direitinho aí, o que você faz com os doentes lá na policlínica? Expulsa eles do teu lado rapidamente? Como é que você faz? Dá um remedinho? O que... Pode ser honesto, aqui é uma coisa de... Então, quando eu trabalhava no Barreto, lá nós tínhamos, né, como tem hoje, a equipe de saúde mental. Então, era muito acessível. Eu conhecia a doutora Júlia, conversava muito com ela, e a gente sempre fazia interconsultas com o paciente, né, porque às vezes a equipe tinha muito paciente para atender
E quando vinha essa demanda desse paciente, eu conversava com a doutora e ela marcava interconsulta e era assim, uma parceria muito boa. E a doutora Júlia, como o Márcio falou, é uma excelente médica, psiquiatra, e ela dá abertura o suficiente para poder fazer esses atendimentos. Eu já fiz encaminhamentos para pacientes que precisam de orientações, passar para o psicólogo, e tem pacientes que estão ainda na rede à espera para poder fazer o atendimento. E como lá não tem equipe de saúde mental, na verdade tem, né? Eles fazem uma reunião uma vez por mês, com toda a equipe, que lá são 3 equipes, e quem vai representando a minha enfermeira faz essa reunião e a gente passa os pacientes para essa equipe e eles avaliam a possibilidade de fazer uma interconsulta ou não, ou fazer um agendamento desse paciente. E a maioria desses pacientes que eu já fiz o encaminhamento, eles estão ainda esperando o atendimento, né? O que dificulta mais, né, esse cuidado contínuo desse paciente. Mas para não deixar o paciente a desaver, né, esse paciente sempre retorna comigo, faço acompanhamento, praticamente eu faço uma consulta de 1 hora com esse paciente, conversando com ele, né, o papel que o psicólogo teria que fazer com esse paciente, a gente, como médico de unidade básica, faz com esse paciente, não deixar ele sem resguardo, né? E sempre passo as primeiras medicações, como todo mundo, a maioria usa, o sertralina ou fluoxetina, são medicações que são utilizadas mais nesses casos, né? E, inclusive, hoje atendi uma paciente que ela retornou para mim e ela falou que teve uma melhora significativa com o uso da fluoxetina. Inclusive, ela já teve a consulta com a psicóloga e ela falou que não quer continuar com a psicóloga, para você ver, né? Tem paciente que tem dificuldade de ter essa consulta e essa não quer continuar com o psicólogo, prefere continuar comigo, que comigo se sente muito melhor para poder abrir e falar do que com a psicóloga. Aí eu não pude fazer nada, né? Tudo bem, a escolha da paciente em querer, não querer a psicóloga, né? Mas aí eu conversei mais com ela, vi como é que está o uso da medicação, se teve algum efeito colateral, tudo direitinho. Ela falou que está super bem com a medicação, que melhorou bastante, né? E eu falei assim, olha, então no próximo mês você retorna para a gente poder reavaliar você. Então é assim, a consulta lá na unidade básica da Engenhoca comigo é assim. Às vezes tem a dificuldade de ter o especialista dentro da área da saúde mental, mas a gente também não deixa o paciente a desejar aí, né? O vento leva e deixa que resolva as coisas sozinho. Ok. Ana, queria escutar você lá em Piratineu. Como é que você faz? Manda o cara tomar um banho de praia, joga ele na praia lá e tal? Tudo se resolve, né? Uma água de coco e a brisa do mar, tá tudo certo. Eu acho que, como o Rômulo, ou como a maioria das pessoas aqui, a gente tem um matriciamento, né? Que a saúde mental vem, as meninas do CAPSI também. A gente se reúne, eu acho que a cada 60 dias, se eu não me engano, e a gente tem uma troca. Antes, na UBS, lá a gente tinha saúde mental, então era também, como o Rômulo falou, mais fácil o acesso. Hoje eles se mudaram lá para o Trevo e a gente tem ainda essa abertura, né, com os psiquiatras, o César, o Raoni. A gente consegue trocar assim, qualquer coisa, qualquer dúvida, né, a gente acaba mandando uma mensagem para eles. Eles também sempre se disponibilizam de fazer aquela consulta, né, compartilhada. Eles vêm na unidade, acho que o César já veio umas 2 vezes lá na unidade também. A gente fecha um dia só para atender daí as pessoas, né, que a gente julga que tem uma maior dificuldade. E, assim, caso quando é ansiedade, essa coisa mais, vamos dizer assim, mais leve, né, da psiquiatria, a gente acaba iniciando a medicação. Mas, assim, eu não sei os outros, mas quando eu pego uma pessoa que ela já tem muita medicação e não está conseguindo controlar, isso aí a gente leva para o matriciamento. E o Frederic, lá em Santa Bárbara, que não tem psiquiatria, não tem nada, o senhor é sozinho lá. O que o senhor faz? Bota no teu carro e sai correndo? Como é que você faz lá? Então, lá eu conto só com uma psicóloga, que às vezes ela me ajuda, mas também tem um problema que ela é do mesmo bairro. E aí os pacientes acabam que não querem ir com ela porque não se sentem à vontade de se soltar com ela. E eu, muitas das vezes, tenho que iniciar tratamento, encaminhar também, às vezes, casos mais complicados. Não temos matriciamento,
foi informado recentemente que agora vai ter esse grupo que vai ir uma vez por mês, se não me engano. E temos outros casos também de pacientes que acabam indo ao psiquiatra e voltam porque não querem iniciar tratamento. E aí falam comigo: doutor, eu não quero iniciar esse tratamento. Aí eu tento de outras maneiras, com terapias ocupacionais, exercício físico, tem também na praça várias atividades que... E você não dá um remedinho para isso, doente? Não, depende de cada caso, mas muitas das vezes eu já iniciei tratamento também. É. E aí o doente ficou contigo, porque ele melhorou. Ah, ele fica, mas temos um problema de acompanhamento, que a agenda está muito sobrecarregada ou saturada, e aí não dá para esse retorno, não, mensal. Às vezes fica muito para trás, 2, 3 meses, mas dá para mais ou menos Mas o acompanhar. importante é que você não deixa o doente sem tratamento, né? Isso aí. E aí, Samer, fala um pouquinho você, queria te ouvir. Lá no preventório, a gente tende a iniciar o tratamento, assim, se for um caso leve. Eu, pelo menos, né, eu tendo a iniciar o tratamento. E caso eu perceba que, assim, o paciente está tendo resistência, algo assim, eu encaminho para o psiquiatra, mas não logo de cara. Geralmente a gente tem que iniciar. E lá a gente tem a equipe com a psicologia e também tem o matriciamento. E, que nem Juliana falou, tá tendo essas aulas com o Dr. Taylor, mais ou menos todos os meses, que a gente consegue discutir casos com ele também. Então consegue ter esse contato mais próximo, né? Assim, lá no Maceió, a minha equipe, pelo menos no 341, tem muita saúde mental. E tem bastante. Então, assim, você aguardar o matriciamento, né, que vem às vezes de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, para tratar, né, se o paciente precisar de um medicamento, é difícil. E nem sempre eles acolhem todos os pacientes, né? É mais um paciente que você já entrou com a terapia medicamentosa, né? Acaba que o paciente, você não consegue agendar esses pacientes de 2 em 2 meses, né? Para ficar acompanhando, né? Que deveria ser o certo, né? O paciente de saúde mental. E aí a gente acaba começando o tratamento, né? Você falou do antidepressivo, ansiolítico também. E quando é mais grave, né? Igual eles falaram, a gente acaba levando, mas o matriciamento acaba que é um tempo. O próximo, por exemplo, é só em outubro, né? E aí eu acabo acolhendo esses pacientes mesmo, né? Não, é a mesma coisa. A gente acolhe o paciente, tenta iniciar o tratamento, discute com os outros colegas. E se for um caso mais complexo, a gente leva para o matriciamento. Quer dizer, é uma experiência pessoal minha. Vocês não acham que aumentou muito esses pacientes, de um modo geral? Não sei se é o dinheiro, se é o Covid, se é o momento. Eu vejo um aumento muito grande de doença mental, Olívio. Doença depressiva, doença, ansiedade. Entende? Então, a maioria das pessoas que procuram hoje um apoio médico não é de uma doença orgânica. É mais de uma doença psíquica, né? O que vocês acham? Eu é que estou inventando muito, ou o que você acha? Eu acho que tem um número bastante expressivo, e eu vou dizer, eu ainda fico mais apavorado ainda com o número de criança e adolescente também. Isso me assusta mais até do que... Eu sei que todo mundo precisa de tratamento, mas quando começa a aparecer muita criança e muito adolescente, eu fico pensando, o que aconteceu, né? Uma das coisas que eu tenho lido aí, né, mas não tem ainda todos os fundamentos fechados, é rede social, né, em relação ao adolescente. Inclusive, eu vi uma história aí de que uns psiquiatras americanos, eles divulgaram um trabalho que eles só tratariam de adolescentes se os pais concordassem em restringir, na hora lá de começar o tratamento, as redes sociais desses adolescentes. Senão, eles não fariam nenhum tratamento do adolescente. Porque eles acham que isso era uma coisa fundamental, essa coisa de mostrar uma vida que não é daquela pessoa, ela desejar e não sabe lidar com a frustração, porque está na fase de formação de personalidade.
Então, eu vejo um número bem expressivo e fico assustado com a quantidade de crianças e adolescentes. Muito bem colocado. Uma outra questão que eu queria colocar para vocês, que eu tenho uma preocupação pessoal e acho que vocês poderiam pensar um pouco em relação a isso, ao uso exagerado de benzodiazepínico. Às vezes algumas pessoas querem, ou o médico também tem mania de passar um benzodiazepínico. Eu acho que a gente tem que ter cuidado nessa prescrição. Você passar um frontalzinho, hoje não tem frontal mais, hoje é o Prazolam, clonazepam, dá umas gotinhas e tal, aqueles pacientes ficam dependentes. Por isso tem tarja azul. Então, tomar muito cuidado com o uso de tranquilizantes, de benzodiazepínicos principalmente. Os medicamentos de tarja branca, que é o antidepressivo, eu não me preocupo tanto, porque são remédios que não são, na verdade, não criam dependência. Lógico que uma pessoa que está deprimida muitos meses, você não vai tirar o antidepressivo de uma vez. Mas intercalar e sair, numa pessoa que saiu da depressão, não tem problema. Agora, a pessoa que fica dependente do benzodiazepínico, depois para você tirar, dá trabalho. Então, eu acho que o médico tem que tomar muito cuidado, e às vezes tem médico, né? Qualquer coisa, não estou dormindo, dá um Lexotan, dá um frontal, não, dá umas gotinhas de Rivotril. E aí aquela pessoa fica 10 anos tomando aquelas gotinhas de Rivotril, não tira mais. E eu já vi alguns pacientes com parada brusca de benzodiazepínico terem crises convulsivas, porque o cérebro fica acostumado com aquele tipo de remédio, e quando você para abruptamente, que é a mesma situação do álcool, quando você para de beber, que é a pessoa que bebe muito e para de beber por privação do benzodiazepínico, eles fazem crise convulsiva. E doente também que toma muito Rivotril, toma muito frontal e tal, quando você deixa de tomar, fica numa irritabilidade muito grande. Então, eu acho que a gente tem que segurar um pouco a mão em relação aos benzodiazepínicos. Tem um indutor do sono, que muita gente usava quando a pessoa tinha insônia, que era o Zolpidem. Não sei se vocês sabem, né? Que é o Stilnox. Um remédio hoje perigosíssimo, que muita gente fica dependente desse remédio. Esse remédio tem uma ação curta, em que às vezes toma 3, 4, 5 comprimidos de madrugada, porque ele vai tomando 10 horas, acorda meia-noite, toma outro, 2 horas, toma outro. Quando você vê, ele está abusivamente tomando essa droga a noite toda. Então, eu particularmente não tenho passado mais similar ao Zolpidem, que é o Stilnox ou PATS. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu não estou aqui fazendo um discurso que ninguém pode tomar um Rivotril, nem um frontal, não é isso. Mas a gente tem que ter cuidado para não começar inadvertidamente a usar benzodiazepínico de uma forma aleatória. Eu acho que tem que ser bem pensado, bem prescrito e também não tentar usar prolongadamente. Pelo menos é o que eu penso, posso estar errado, mas é o que eu acho. Eu queria reiterar o que o Jefferson está falando. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado assim muito grande em passar benzodiazepínico. Porque benzodiazepínico, se vocês forem ler a bula, se derem o trabalho de ler a bula, eles vão dizer que é para uso de um tempo limitado. Ele lá diz que num período pequeno você tem que usar isso. Mas isso dá um conforto muito grande ao paciente. E aí o paciente quer se manter nessa vibe, né? Nessa onda dessa tranquilidade. Mas aí, quando você é o primeiro a passar, o outro colega não gosta de repetir essa medicação. Então, muitas vezes, chega o paciente usuário de
de Rivotril ou de Lexotan, e dentro desse negócio ainda existe, dentro dos benzodiazepínicos, ainda existe uns que vicia mais e outros que viciam menos. Por exemplo, o clonazepam, ele é muito mais viciante do que o bromazepam, que é o Lexotan. Então, até nisso, a gente tem que ter um cuidado, porque quando você é o primeiro a passar, aquilo ali, dificilmente o paciente vai resolver os problemas dele sem lançar a mão daquilo. E existe uma outra coisa além da dependência, é a tolerância. Porque aí você passa 10 gotas de Rivotril, daqui a pouco 10 gotas não faz mais efeito. Aí ele toma 20. E aí toma 30. E esse medicamento que o Jefferson falou, esse Stilnox, que é o M-tartarato de Zolpidem, ele era, até pouco tempo, receituário branco. Agora ele é receituário azul. E tem essa história do que o Jefferson falou, que ele tem que ser muito indicado, porque o cara toma 10 horas da noite, fica ali na tela, tendo estímulo, aí toma o Zolpidem, dorme, aí 2 horas da manhã está acordado de novo. Então, é uma situação que a gente tem que ter muito... E ele não é um benzodiazepínico, né? A gente tem que ter até cuidado na escolha desse benzodiazepínico e alertar o paciente, porque senão daqui a pouco ele está tomando 40 gotas de Rivotril e vai começar a pressionar o médico a prescrever, e ninguém gosta de prescrever receituário azul, ainda mais paciente que não foi a gente que prescreveu. Lembrou muito importante essa colocação do Lívio. Você vê que o remédio era tão bom que era receita branca. E a vigilância entendeu que ele dá tanta dependência que ele mudou agora para uma receita azul. Então, o Stilnox é um perigo. Eu atendi uma paciente recentemente que tomava 10 a 15 comprimidos por noite. 10 a 15 comprimidos. Então, era quase de hora em hora ela tomava um comprimido. Porque dá um sono gostoso, mas também ele é de gatilho rápido. E aquilo vai criando uma dependência, a pessoa vai tomando mais comprimidos pela madrugada. Ninguém aguenta ficar tomando só um comprimido. Toma 1 mês, 2 meses. No terceiro, aquele um comprimido, Lívio, já ficou curto para ele. Ele já tomou 10 horas, quando chega meia-noite ele já acendeu. E quando você acorda como se fosse 6 horas da manhã, 7 horas. Você deita, tomou o remédio, dormiu profundo. E aí o despertar dele é imediato. Então, Zolpidem é um remédio muito perigoso. Eu, atualmente, tenho várias restrições, não gosto de usar e prefiro que os meus doentes não tomem. Isso não é matemático. Eu tenho doente meu que toma Zolpidem todo dia. E aí ele toma um comprimido, deita e dorme a noite toda. Eu não vou chegar para o doente e mandar suspender um remédio que está dando certo. Eu só estou falando com vocês para tomarem cuidado com esse remédio. O Zolpidem é um remédio perigoso. Não é que ele não possa ser usado, mas ele é perigoso. Eu tenho uma história muito engraçada, e ele toma alprazolam de 2 miligramas há 20 anos. Todo dia de noite ele toma aquele remédio para dormir e dorme muito bem. E um final de semana ele foi no Hotel Fazenda com a esposa. Sexta-feira chegou no Hotel Fazenda e perguntou para a mulher: cadê meu remédio? Ela: qual remédio? Bom, o alprazolam. Não, eu não trouxe. Você falou que ia trazer, que estava com... Não, mas eu também não trouxe. Ele estava no Hotel Fazenda, ele ficou sem dormir totalmente, sexta, sábado, acordado no Hotel Fazenda, irritado pra cacete, pegou o carro domingo e foi embora. Adivinha qual a primeira casa que ele foi? Não, o Dr. Jefferson, apanhar a receita. E ele falou comigo, me pediu a receita do alprazolam, que eu fiz imediatamente, para ele ir lá na farmácia comprar. E ele me pediu para me prometer a ele que se ele morresse algum dia, eu fosse no enterro dele, discretamente deixasse uma caixa de alprazolam. Não é mentira, não é piada não. Deixar uma caixa de alprazolam dentro do caixão, porque onde ele vai acordar e não vai ter alprazolam. Então você vê a dependência. Ele falou: Jefferson, eu tomo há 20 anos, durmo a noite toda, estou 2 noites sem dormir.
eu vou morrer com esse remédio, pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem esse remédio. Então, olha a dependência que esse paciente tem do remédio. Ele não morreu ainda não, mas eu vou fazer isso, vou lá no enterro dele e botar uma caixa dentro do caixão. Pode falar, Lívia. Outra coisa que eu queria pontuar, né, que eu acho que essa discussão também é interessante, né, porque, na verdade, eu queria falar sobre o preconceito do paciente, muitas vezes do médico. A gente falou, na última vez que a gente falou de saúde mental aqui, a gente falou de um determinado medicamento, que era a quetiapina, que era um medicamento muito usado na psiquiatria e extremamente versátil. Mas se você se você fala para o paciente que você vai prescrever para ele um ansiolítico, ele recebe muito melhor essa tarja preta, com essas coisas todas que o Jefferson falou, do que uma tarja branca, que é a quetiapina, que numa dose pequena, de 25 miligramas a 50 miligramas, é um medicamento que vicia muito menos do que o benzodiazepínico, extremamente menos, mas você o paciente abre a bula daquele negócio, aí vai ver lá. Oi? A bula, para você ver a indicação. Indicação é esquizofrenia, transtorno dito. Aí o paciente rejeita isso, mas o tarja preta ele aceita de boa, um Rivotrilzinho, umas gotinhas, sabe? Muitas vezes tem até na bolsa aí, se alguém precisar. E aí, Lívia, desculpe, mas tem paciente que é o contrário. Se você vai usar um remédio, ele vai pensar, mas não é tarja azul não, né, doutor? Tem outro doente que aí se preocupa um pouco com isso. Pois é, mas o paciente tem que ter um certo conhecimento sobre, porque o nome já sugere. Um ansiolítico e um antidepressivo é uma coisa que tem um peso maior. Então a gente tem que procurar desconstruir isso com o paciente e orientar o paciente, que muitas vezes bula é coisa de advogado. Entendeu? Porque, na verdade, é para defender o laboratório, que aí diz as coisas todas ruins. Mas, na verdade, eu vejo muito ser prescrito no lugar do Stilnox uma quetiapina de 25 miligramas. Isso dá uma qualidade de sono melhor. Muitos doentes com Alzheimer, inclusive, usam esse medicamento e se beneficiam. Mas é uma coisa que é um medicamento que a gente, infelizmente, não tem na rede pública e a grande parte dos nossos pacientes não consegue se beneficiar, né? É uma pergunta muito frequente que o paciente pergunta para a gente, que o Rivotril dá esquecimento. Não sei se vocês... Pra caramba. Doutor, tomar muito Rivotril, vou ter demência? Vou ter Alzheimer, às vezes pergunta isso. Então eu vou ter demência de Alzheimer? Se eu ficar tomando muito Rivotril? Negativo. Não é verdade. Não é. Isso aí já saiu na revista americana, já saiu no New England, que não tem nenhuma evidência do uso do Rivotril com demência. Agora, os benzodiazepínicos, de uma maneira geral, podem fazer perturbações psíquicas. E a pessoa pode ficar um pouco letárgica, pode ficar um pouco esquecida, e aí confunde com demência. Tem um grande remédio que chama-se Midazolam. O Midazolam, que é o Dormonide, minha esposa foi fazer uma intervenção, que era uma endoscopia, e o anestesista deu um Dormonide para ela, ainda bem que era eu, o marido, do lado, né? Porque senão... era uma boa noite Cinderela para alguém, porque ela ficou completamente alucinada. Então, alguns remédios, principalmente benzodiazepínicos, dão uma certa alucinação. Então, confunde um pouco a pessoa tomar um benzodiazepínico, por exemplo, diazepam, né? Tem gente que tem efeito paradoxal. Vai tomar o benzodiazepínico, em vez de acalmar, fica numa excitabilidade muito grande. Eu já vi bastante. Então, tem gente que não pode usar benzodiazepínico de jeito nenhum. Porque, em vez de dormir, sedar, diminuir a ansiedade, pelo contrário, acelera
e chama-se efeito paradoxal do benzodiazepina. Tá bom? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Porque é tão gostoso, né? A gente fica aqui batendo um papo e tal, e aí tá faltando um chopinho, né, Luana? Só uma coisa que eu achei interessante, que a Juliana lembrou, que foi da supervisão, né, de Niterói, que teve uma época que não tinha só para saúde mental, tinha supervisão de clínica médica, de ginecologia, de tudo. Eu acho que isso era a mesma coisa, ou até melhor, que um matriciamento semanal para o médico, né? Porque você, em algum turno, tinha um supervisor ali dentro do posto de saúde e você podia deixar até para atender o paciente com os mais difíceis que você achasse, marcasse para o dia que o Lívio ia passar lá, tal dia de tarde, ginecologia, vamos atender com ele nesse dia, e assim por diante. Né? Eles não tinham todas as especialidades, mas tinha gineco, pediatria, clínica, né? Saúde mental, tinha as especialidades mais comuns, e isso era muito interessante, porque aí o médico ia se capacitando constantemente, né? Eu acho que coisas assim desse tipo deveriam permanecer. Muito obrigado, Márcio, pela aula. Muito obrigado a vocês. Semana que vem, não percam uma brilhante apresentação de um médico que é perito, chama Dr. Oscar Cirne Neto. O Lívio conhece ele. Trabalhei com ele no início da profissão dele. Ele era um grande cirurgião, trabalhou em cirurgia geral, depois largou a cirurgia geral e hoje ele é médico perito. Ele vai trazer aqui para a gente alguns aspectos jurídicos da nossa profissão. É uma aula imperdível. Eu, particularmente, acho muito boa. Semana que vem ele vem aqui para falar sobre isso. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigado.